O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do alto está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o término, é a conclusão do encontro de Jesus com Nicodemos, que vai procurar Jesus à noite, vai procurar à noite porque não quer se comprometer com Jesus ainda, vai procurar Jesus à noite, podemos isso interpretar, porque a sua fé ainda está na noite, isto é, ele ainda não tem fé plena, verdadeira, completa, então sua fé ainda é imperfeita. E Jesus então está aqui falando a respeito de si mesmo. O Pai ama o Filho, Jesus, e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Então, meus irmãos, nós somos chamados então nesta conclusão do capítulo 3 de São João, a renovar a nossa fé em Jesus. Eu creio em Jesus e em tudo o que Ele falou. Eu creio em Jesus e espero a realização de todas as suas promessas. Pois bem, tendo esta afirmação como pano de fundo, lancemos o nosso olhar sobre a primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, que é a continuação daquele contexto de Pedro e os apóstolos pregando a respeito de Cristo. Ele é preso, o anjo o liberta, ele volta a pregar em nome de Cristo e ele é preso novamente, que é a primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27. Diz assim: naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. Eu queria que vocês não se esquecessem, isto é, há alguns dias, Jesus Cristo tinha sido morto daquela maneira crudelíssima. Então é claro que quando a gente vê uma cena dessa, isso mexe com a gente. Ora, eles viram e eles sabiam que algo parecido poderia lhes acontecer, mas mesmo assim, eles agora, cheios do Espírito Santo, eles estavam dispostos a morrer, a perder a vida, mas a nunca mais perder Jesus. Aquilo que eles fizeram, perdendo Jesus, renunciando Jesus, abandonando Jesus, eles não mais fariam. Pois bem, então eles foram chamados, e o sumo sacerdote começou a interrogá-los dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Quer dizer, além de tudo, além de violentos, assassinos,
são mentirosos. Isto é, o sumo sacerdote está dizendo que ele não tem nada a ver com a morte de Jesus, que ele não tem responsabilidade nenhuma. Isto é, vocês estão pregando, espalhando em Jerusalém a doutrina de Jesus, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Não, vocês também não são responsáveis não, de maneira nenhuma. Quer dizer, Satanás é o pai da mentira, e eles são a sinagoga de Satanás, como a própria palavra de Deus diz. Pois bem, então Pedro e os outros apóstolos responderam, meus santos, com esta frase lapidar, que nós não podemos nos esquecer: importa, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Meus irmãos, esta palavra, ela sempre foi importante, mas atualmente mais do que nunca, nós não podemos nos esquecer de que nós estamos nos encaminhando para uma situação mundial. Cada vez em que estamos nos encaminhando para uma situação mundial tal, em que cada vez mais esta palavra, este ensinamento deve estar presente nas nossas mentes e nas nossas almas. Importa obedecer a Deus, importa obedecer primeiramente a Deus que aos homens. Meus irmãos, eu espero que ao falar isso, sejam para vocês que estão aqui acompanhando na Santa Missa, sejam aqueles que acompanham pelas redes sociais, eu espero que eu não esteja falando algo inaudito. Eu espero estar falando algo óbvio. Vocês têm consciência de que o mundo está se encaminhando cada vez mais para a instituição de uma religião mundial. E quando aqui eu falo de uma religião mundial, eu não estou falando que nós estamos nos encaminhando para a instituição de apenas uma religião. Não, não é isso. Mas nós estamos nos encaminhando para uma situação em que todas as religiões serão como que forçadas a pensar todas da mesma maneira. Então, existe a diversidade das religiões, continuará existindo, mas haverá uma agenda em que todas elas serão obrigadas a seguir. Isto é, só um momento aqui. Então, haverá uma agenda que obrigará todas as religiões a seguirem aqueles mesmos pressupostos. Isto é, não é exagero. Chegará um momento em que nós seremos criminalizados, e o processo está rápido, está acelerado, em que, por exemplo, nós não teremos o direito de dizer que é pecado, é mal, toda ideologia de gênero. Um cristão nunca, e eu sei que só pelo fato de eu falar esta palavrinha que eu acabei de falar, o próprio vídeo, pelo YouTube, ele já é penalizado com uma distribuição mais lenta. Já falaram, padre, não fala essas coisas que os vídeos não se espalham. Paciência. Então, só pelo fato de nós católicos dizermos, olha, nós iremos obedecer a Deus e não aos homens, e nós nunca diremos que um homem pode dizer que se torna mulher, ou uma mulher que queira ser como um homem, e nós nunca diremos que isso é correto, é bom e está de acordo com os planos de Deus. Meus santos, vocês não se enganem. Chegará o momento em que virão
fazer a inscrição da criança na catequese. E chegarão ali, e você vai perguntar, como é o nome dela? Aí a pessoa vai dizer, olha, no registro ainda está Franklin, mas ela será Franciele. E a pergunta é, o catequista, aquela paróquia, não poderá receber aquela criança? Porque embora provavelmente ela, sendo criança, não tenha ainda nem noção do pecado que está cometendo, mas a situação estará tão desarranjada que o sacramento não poderá ser dado àquela criança tão desastrosamente encaminhada, mal encaminhada pelos seus pais. Isso será feito de propósito. Trarão as crianças para a catequese simplesmente para nos colocar numa situação de crime, porque estaremos então desmerecendo, estaremos agredindo aquela criança, dizendo que ela está numa situação inadequada, numa situação inaceitável, segundo a lei de Deus. Meus santos, chegará o momento, e já chegou, em que as uniões homossexuais vão querer ser abençoadas na igreja. Está marcado para o dia 10 de maio, uma bênção na Alemanha, que vários padres farão para as uniões LGBT. Em maio, agora, próximo mês. E padres da Igreja Católica que farão esta bênção. E você não precisa acreditar em mim não, tá? Eu vou mandar, esta informação está nos meios de comunicação. Vocês poderão ver, vou mandar como mando as homilias, o link ficará no YouTube. E o próprio bispo desses padres disse que ele não vai puni-los. O bispo desses padres disse, eu não vou puni-los. Mas em compensação, na França, o pároco e os vigários que abriram a igreja para celebrar a Semana Santa estão sendo punidos. Um inquérito foi aberto contra eles, porque cometeram este pecado sem tamanho. Eles abriram as igrejas para celebrar a Semana Santa. Também mandarei para vocês o mesmo link, para que vocês vejam que por mais absurdas que essas informações se nos apresentem, elas são infelizmente verdadeiras. Isso está acontecendo. E meus irmãos, nós precisamos despertar, é o primeiro passo, despertar o nosso senso de indignação. Isto é, isso não é digno da igreja de Cristo, da igreja pela qual Ele derramou o seu preciosíssimo sangue. Estamos hoje celebrando a missa votiva em honra ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Não é digno do sangue de nosso Senhor atitudes tais. E não é digno também que nós cristãos fiquemos indiferentes, que nós católicos ouçamos essas coisas com um senso de normalidade, que pelo menos a primeira atitude, não a única, mas que pelo menos a primeira atitude de outras, que nós comecemos a rezar e a fazer penitência, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pelo seu sangue derramado, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. A tristeza causada ao coração de nosso Senhor, o desrespeito com o seu sangue derramado, com essas atitudes. E que nós, meus santos, se nós não estivermos dispostos a dizer como os apóstolos, mas eu estou disposto a obedecer primeiramente a Deus, que é os homens, porque chegará um momento, e ele se aproxima, em que acusar-nos-ão, que vão nos acusar de desobediência civil, quando na verdade será obediência a Deus, porque obedecemos a Deus, porque queremos agradar a Deus, nós teremos
que desagradar aos homens, a estas autoridades constituídas, que são autoridades, mas que estão nos pedindo algo que desagrada profundamente a nosso Senhor. Meus irmãos, os apóstolos, quando isso disseram, eles tinham consciência de que adversidades viriam a eles. Eu falei que Jesus, há alguns dias, eles tinham visto tudo aquilo que tinha acontecido a nosso Senhor. Mas nós cremos, e é por isso que nós precisamos crer em Jesus da maneira que Ele quer ser crido e da maneira que até então Nicodemos não cria. Nós cremos que aqueles que fazem pouca conta da sua vida, aqueles que perdem a sua vida por causa de nosso Senhor, ganharão a vida eterna. Ou nós, meus santos, estamos cientes de que nós agradamos nosso Senhor, de que é exatamente assim que nós ganharemos o céu, lutando pela nossa fé, lutando para vivê-la na nossa vida e lutando para que outros a possam viver. Exatamente assim que nós ganharemos o céu, ganharemos para nós e para os nossos. Não podemos ficar simplesmente acomodados, ouvindo essas notícias, essas realidades e continuando simplesmente a nossa vida de aparente piedade diária, sem nada a fazer. Que pelo menos uma santa indignação surja nos nossos corações e que nós comecemos a rezar mais e a fazer penitência neste objetivo, de fazer um desagravo ao coração de nosso Senhor por essas ofensas que lhes são feitas, e sabendo que se adversidades vierem, não obstante elas, a proteção de Deus estará conosco. Vocês podem ver que nesses dias, tanto ontem como hoje, falando dos apóstolos presos, dos apóstolos libertos, dos apóstolos presos novamente, o salmo que nos foi dado tanto ontem como hoje, apenas mudando os versículos, foi o Salmo 33, tão bonito este Salmo, 33, 34, de acordo com a tradução bíblica de cada um. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem, comigo engrandecei o Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome, todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. É até um versículo de um dos salmos da vigília pascal, quando são rezados todos os salmos, um dos versículos em que nós cantamos é: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Mas você vai dizer: mas padre, como assim de todos os temores me livrou o Senhor Deus, se nós já sabemos que São Pedro vai morrer crucificado de cabeça para baixo? Mas, meus santos, o temor do cristão é ofender a Deus. O temor do cristão é perder a salvação eterna. O temor do cristão é ofender o coração de nosso Senhor. O temor do cristão é ir para o inferno. Então, que Deus, de todos esses temores, Ele nos liberte, não de desagradar os homens, mas do temor de desobedecer a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. E continua então o salmo de hoje. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado Ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Que nós hoje, meus santos, então, celebrando esta missa em honra ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor, peçamos o dom da coragem, para que nós tenhamos esta fortaleza, este dom do Espírito Santo, de querer
agradar a Deus, de querer agradar primeiramente a Deus que aos homens, e que esta presença do Espírito Santo em nós desperte também em nós esta santa indignação com essas realidades que estão acontecendo, para que nós dobremos os nossos joelhos, façamos oração e mais penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.